Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! A primeira unidade do curso de História do Ensino Fundamental se chama O Brasil na Construção de um Novo Mundo. Esta unidade estudará a história dos povos indígenas da América, do seu encontro com os europeus no século XV e das relações que a partir daí se estabeleceram. Vamos conhecer a importância dos povos da África e do Oriente na formação de Portugal e a história desses europeus antes de chegarem à América Portuguesa, o futuro Brasil. Entenderemos também o que trouxe os portugueses aqui e aprenderemos sobre a formação do Brasil quando ainda era América Portuguesa. Vivemos num país em que se misturam hoje pessoas das mais diferentes origens. Sou da Letônia. Índio, negro. Meu pai é baiano, minha mãe é filha de alemão com italiano. A maior parte dessas pessoas veio para o Brasil trazida por diferentes processos. Uns cruéis, como a escravidão, outros através da imigração, na busca por novas oportunidades. Hoje são todos brasileiros. Mas antes mesmo que os primeiros portugueses aqui chegassem, a nossa terra já era habitada, já possuía nativos com culturas muito desenvolvidas e que foram chamados pelos portugueses de índios. Isso sugere uma pergunta: como foi a história dos primeiros habitantes do continente que habitamos? Você tem alguma ideia? Na teleaula de hoje, você vai fazer uma longa viagem no tempo em direção a épocas muito antigas. Vai ver quais são as teorias que explicam a maneira como o nosso continente foi povoado e de onde vieram os seus primeiros moradores. E, por fim, vai procurar entender por que sabemos tão pouco sobre nossos ancestrais. Nossa, Joana, que bonito. Ai, que susto, João. Desculpa. Eu tava em outro mundo, literalmente. São aquelas lendas indígenas, né? São. Eu tô muito entusiasmada em fazer um livro ilustrado. É um mito mais bonito que o outro. Eu mergulhei de cabeça nesse assunto dos índios brasileiros. Você sabe que eu sempre tive curiosidade de saber uma coisa sobre eles? É? Bom, eu não sei tudo, né? Mas, de repente, eu posso responder. É o seguinte, a gente sabe que os índios já estavam aqui quando os portugueses chegaram, certo? Agora, eles chegaram de algum lugar ou eles sempre estiveram aqui? Essa história é muito interessante. Fala sobre a aventura humana, sobre como os seres humanos foram povoando o mundo. Mas, infelizmente, não se tem certezas sobre esse assunto, exatamente, entendeu? O que existe são hipóteses, ou seja, possibilidades de uma resposta a essa pergunta. Existem pelo menos duas hipóteses de povoamento. Uma seria a da migração de vaga populacional que se deslocou até o nosso continente. Uma dessas vagas teria chegado aqui através do Estreito de Bering entre 50.000 e 13.000 anos antes de Cristo. Naquela época, a região da Sibéria, que hoje pertence à Rússia, e do Alasca, região que pertence atualmente aos Estados Unidos, estavam ligadas por uma faixa de terra com aproximadamente 80 quilômetros de extensão. Nossos ancestrais talvez tenham passado por essa faixa. E há a possibilidade de um povoamento ter vindo através do mar, na região que hoje conhecemos como Polinésia, através do Oceano Pacífico. Esta migração teria se estabelecido na América do Sul em tempos bem remotos. Claro que estamos falando de possibilidades, pois essas migrações ocorreram em tempos muito recuados. E se ainda não temos certeza exata de qual teria sido a origem dos povos nativos do nosso continente, há grandes chances destes povos terem feito uma longa viagem a pé antes de se estabelecerem aqui. A pé? A pé. Você já imaginou, Joana, atravessar continentes inteiros a pé naquela época em que quase não havia recursos? É uma aventura impossível de se imaginar. É o que eu acho. Mas nós somos descendentes de povos com espírito de aventura. Gente que deve ter vencido o próprio medo. É verdade. E isso fica mais emocionante quando a gente sabe que tudo isso teve início na velha Mãe África. É reconhecido que a África é o berço da humanidade.
Ali se encontram os primeiros registros de grupos humanos no nosso planeta, vivendo em conjunto, buscando formas de sobrevivência e criando artefatos. Na região do Chad, foram achados em 2002 vestígios dos primeiros antepassados humanos, que ali viveram por volta de 7 milhões de anos atrás. É provável que ondas migratórias de alguns grupos humanos tiveram início na África e, com o tempo, foram ocupando diversas regiões do mundo. É certo que existem condições objetivas e necessidades históricas que causam as ações humanas, mas não podemos negar o poder de decisão e de iniciativa do ser humano. Existem atitudes pessoais que fazem parte da escolha do indivíduo. E entre estas atitudes está sem dúvida o espírito de aventura, que o leva a buscar novos horizontes. Claro que para isso foi preciso que as pessoas se organizassem numa ação coletiva juntamente com outras pessoas que estivessem com as mesmas necessidades e a mesma disposição. Você viu que existem várias hipóteses para o povoamento do nosso continente. E entre elas há uma mais recente que afirma já haver seres humanos na América do Sul muito antes destas ondas migratórias. É que foram encontrados vestígios de presença humana em alguns sítios arqueológicos. Mas onde? No Brasil, no estado do Piauí, existe uma região conhecida como Serra da Capivara, próxima ao município de São Raimundo Nonato. Hoje é um lugar muito seco, mas no passado foi um local verdejante, que com certeza atrairia a presença humana. E neste lugar foram encontrados muitos sinais desses nossos ancestrais. Há grandes chances de outros grupos terem vivido também em outras regiões do Brasil e da América do Sul no mesmo período, ou seja, há quase 50 mil anos atrás. E seguiram pelos séculos seguintes, se espalhando, desbravando regiões, povoando esse nosso imenso continente. Não sei por que eu achava que os índios brasileiros eram mais nômades, que não praticavam agricultura, que ela só era praticada em alguns lugares da América. Mas não foi assim? Algumas pesquisas mostram que não. Em algumas regiões, na Amazônia, até no Nordeste brasileiro, muitos grupos sabiam plantar e colher para a sua sobrevivência. E isso em tempos remotíssimos. Mais ou menos entre 12.000 e 8.500 anos antes de Cristo, havia muitos grupos humanos habitando a Amazônia, vivendo da coleta de moluscos, de plantas silvestres e de caça de pequenos animais. Esses nossos ancestrais moravam em grutas e cavernas e eram nômades, isto é, não possuíam moradias fixas. Eles são conhecidos pelos pesquisadores como grupos paleoindígenas, que quer dizer indígenas antigos. Por volta de 8.500 anos antes de Cristo, alguns grupos da Amazônia foram descobrindo a agricultura. Alguns desses indígenas deixaram a vida nômade já naquele tempo e se estabeleceram de forma mais fixa num local de moradia. Isso aconteceu principalmente na área da várzea amazônica, e existem vestígios dessa presença dos primeiros agricultores da região. Mais tarde, entre 1000 a.C. e o ano 1000 depois de Cristo, alguns desses povos indígenas da Amazônia não apenas desenvolveram a agricultura e passaram a viver num só lugar, como aprenderam a fabricar objetos de cerâmica e produzir mais do que precisavam. Ou seja, conseguiram criar um excedente agrícola, o que permitiu que alguns de seus integrantes se dedicassem a outras atividades. Quando os europeus chegaram ao continente americano no século XV, ele já estava devidamente descoberto por todos os povos que aqui moravam. E entre esses povos havia algumas sociedades com organização muito complexa. No México, na América do Norte, havia as civilizações astecas, toltecas e maias. Na região dos Andes, na América do Sul, viveram os incas. Todas essas civilizações pré-hispânicas haviam desenvolvido sofisticadas estruturas de poder, conheciam astronomia, matemática e criaram técnicas elaboradas de agricultura, além de terem deixado esculturas e monumentos que até hoje impressionam. Mas e aqui no Brasil? Imagine só o susto dos nativos dessa nossa terra ao ver desembarcar por aqui aquele povo estrangeiro. Deve ter sido uma visão e tanto. Eles devem ter pensado:
Que gente mais estranha é essa, com esses navios imensos, essas roupas pesadas e essas armas de fogo? Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre a história dos povos indígenas que habitaram o território brasileiro, a não ser por algumas poucas referências nos documentos dos viajantes portugueses que travaram contato com os primeiros nativos aqui encontrados. O índio era considerado uma vítima do processo colonizador, né? E nos últimos anos nós percebemos, a historiografia tem enfatizado o quanto o índio foi importante no processo de povoamento do Brasil, né? Sem ele, os portugueses não teriam condições de ocupar esse território. Os índios tiveram uma participação fundamental não só na agricultura, mas também como milícia, né? Expulsando estrangeiros, né? Lutando contra outras etnias, né? Isso faz com que a história do Brasil tenha uma outra cara. Mais de 5 milhões de pessoas viviam na Amazônia no século XVI. Nossa, tudo isso? E praticavam agricultura? Sim, e além do cultivo da terra, eles também produziam cerâmica de qualidade sofisticada. Há inclusive relatos de viajantes daquela época que encontraram povos indígenas que dominavam a arte da ourivesaria, ou seja, trabalhavam com pedras preciosas e também com tapeçaria. Não sobrou nada disso? É incrível isso, né? O que teria acontecido com esses povos? Por que a população da Amazônia reduziu tanto? Para mim, isso tem a ver com a chegada dos europeus. Olha só, pensa bem. Eles trouxeram armamentos sofisticados, também devem ter disseminado epidemias para as quais os indígenas não possuíam defesa, né? Também não sabiam como curar, quer dizer, a própria escravidão indígena deve ter dizimado muitos nativos. Tem razão. É longa a história da expoliação dos povos nativos. Imagine uma sociedade que tem uma vida comunitária e vê, de repente, aquela caravela chegando e já ditando visões de mundo, regras, modos de relacionamento. Foi terrível e surpreendente. O importante é saber que a força de uma cultura resiste ao tempo e mesmo às violências de que foi vítima. Essas lendas aqui são uma prova viva da beleza da cultura indígena. Legal. Então me mostra, vai, deixa eu ver os seus desenhos. Eu estou ilustrando um mito tupi-guarani que fala sobre o surgimento dos primeiros seres humanos. O Criador, cujo coração é o sol, tataravô desse sol que vemos, soprou o seu cachimbo sagrado e da fumaça desse cachimbo se fez a Mãe Terra. Chamou 7 anciães e disse: gostaria que criassem ali uma humanidade. Os anciães navegaram em uma canoa que era como uma cobra de fogo pelo céu, e a cobra-canoa levou-os até a terra. Logo, eles ali depositaram os desenhos sementes de tudo o que viria a existir. Então, eles criaram o primeiro ser humano e disseram: você é o guardião da roça. Estava criado o homem. O primeiro homem desceu do céu através do arco-íris em que os anciães se transformaram. Seu nome era Nanderu-Vussu, o nosso pai antepassado, que viria a ser o sol. E logo, os anciães fizeram surgir das águas do grande rio Nanderi-Keisi, a nossa mãe antepassada. Depois que eles geraram a humanidade, um se transformou no sol e a outra na lua. São nossos tataravós. O conhecimento vem através das danças, dos cantos, de narrativas tradicionais que são passadas desde tempos muito antigos, tempos imemoriais, que o conjunto dessas narrativas, dessas danças, desses cantos, vão formando um todo que é a base do conhecimento e da formação de um cidadão da floresta, de um cidadão de uma tribo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você teve de refletir sobre a pergunta: como foi a história dos primeiros habitantes do nosso continente, a América? Empreendeu uma longa viagem no tempo e constatou que a África foi o berço da humanidade. Aprendeu que existem diversas hipóteses para o povoamento do continente americano e que pesquisas recentes mostram vestígios de seres humanos no Brasil há mais de 50 mil anos. Aprendeu que, ao contrário do que se ensinou durante muito tempo, os indígenas do Amazonas praticavam agricultura e alguns povos dominavam artes sofisticadas como cerâmica, ourivesaria e tapeçaria.
Constatou que o desaparecimento de vestígios desses povos, assim como a diminuição da população de nativos, tem como explicação a chegada dos portugueses. Por fim, entrou em contato com um mito tupi-guarani, que expressa a força da cultura indígena.